Olá pessoal, então hoje nós vamos estudar aqui, né, o efeito de um campo magnético sobre o spin do elétron, tá certo? Então a gente já estudou nas aulas anteriores que o elétron tem um momento magnético, né, que está associado ao seu momento angular intrínseco, né, que a gente chama de spin, e conforme a gente já conhece da própria física clássica, um momento magnético ele pode interagir com um campo magnético, tá certo? Essa interação de momento magnético com o campo magnético, ela é dada, né, em termos de uma energia, tá bom? Essa energia a gente conhece lá também na física clássica, né? Em geral, o termo de energia de interação aqui do campo magnético com o momento magnético, ele é proporcional ao produto escalar, né, desse momento magnético com o campo magnético. Então, se o elétron estiver sujeito a um campo magnético constante, a tendência é que esse momento magnético aqui ele venha a se alinhar com o campo. Da mesma forma que na eletricidade, né, a gente também tem aqui uma interação do momento de dipolo elétrico com o campo elétrico, né? E o campo elétrico ele tenta fazer um alinhamento do próprio dipolo, né? A gente já estudou que esse momento magnético aqui do elétron, por exemplo, ou de qualquer outra partícula, está associado ao momento angular intrínseco de spin através de um fator que a gente chama de razão giromagnética. Ok? Então, essa razão giromagnética é uma relação entre a carga e a massa, né? Que no caso do elétron, por uma curiosidade, né, é justamente o negativo aqui da carga efetiva, né, sobre a massa do elétron, né? Essa razão giromagnética ela pode mudar dependendo da partícula, mas a relação entre momento magnético e o spin ela é universal, né? Ou seja, toda partícula que possui spin intrínseco, né, não nulo, obviamente, vai ter um momento magnético aqui associado. Tá bom? Então, do ponto de vista de mecânica quântica, o que a gente tem é que o hamiltoniano do sistema, né, é menos o μ, que é o momento magnético, multiplicado pelo campo elétrico aqui, o campo magnético, né, externo. Tá bom? E isso faz com que o nosso hamiltoniano do sistema seja o menos, né, a razão giromagnética, a produto escalar do spin com o campo. Ok? Se o campo estiver, né, orientado de forma constante na direção Z, conforme está escrito ali, né, eu vou chamar aqui de BZ na direção K, né, eu vou chamar isso aqui apenas de B0 na direção K para facilitar um pouco as contas. O que a gente vai ter em termos do spin? O nosso hamiltoniano vai ser o quê? Vai ser menos, né, a razão giromagnética, né, o spin, que no caso a componente vai sobrar somente a componente SZ, o produto escalar, vezes o B0. Com isso a gente tem o nosso hamiltoniano do sistema, vai ser menos gama V0 SZ. Tá bom? Então esse aqui é o hamiltoniano do sistema. Perceba que a relação entre momento magnético e spin, ela pode ser, obviamente, no caso do elétron aqui, negativa, porque essa razão giromagnética aqui ela é negativa. Então o spin está numa direção contrária ao momento magnético. Tá bom? Qual é o efeito global que a gente espera aqui? Do ponto de vista da mecânica clássica, esse momento magnético, a gente já sabe da mecânica clássica, que ele vai ter um efeito aqui de precessão. Por quê? Porque o momento magnético estando orientado numa direção arbitrária, o campo vai fazer com que ele tenda a se alinhar com o campo, né? Mas esse efeito aí não é bem, de certa forma, direto, ou seja, o alinhamento não é estático, né? O que vai acontecer aqui no caso é um fenômeno de precessão, porque vai gerar um torque, né? No caso de uma partícula, né, carregada classicamente, em que ela tem de fato um momento angular aqui, né, intrínseco de spin, está associada à rotação do ponto de vista clássico, né, essa partícula ela vai precessionar. Precessão é o mesmo fenômeno que acontece com os planetas, né? A Terra, por exemplo, tem um movimento de precessão que dura, né, em torno de 26 mil anos, né? Um peão, por exemplo, quando ele está caindo e girando ao mesmo tempo, ele precessiona, né? Então esse efeito aqui ele é um efeito clássico, né? Só que a gente vai estudar do ponto de vista agora de mecânica quântica o que é que vai acontecer de fato com os estados quânticos, né, com os valores esperados de spin.
tá bom? Então, perceba o seguinte, que esse Hamiltoniano aqui, ele comuta, né? Como você está vendo aqui, ele comuta com os estados do SZ, tá bom? Porque esse Hamiltoniano comuta com SZ, portanto, né, os estados que a gente conhece comumente como mais e menos, ket mais e ket menos, né, são autoestados do Hamiltoniano. Tá ok? Se são autoestados do Hamiltoniano, eu posso dizer que H atuando aqui no ket mais vai ser o quê? Vai ser menos a razão giromagnética B0 SZ atuando no ket mais. A gente sabe que o SZ atuando no ket mais dá H cortado sobre 2, então isso aqui vai ficar menos B0 H cortado sobre 2 ket mais. Por outro lado, o Hamiltoniano atuando aqui no ket menos vai ser menos gama B0 SZ ket menos, né? Isso aqui vai me dar mais gama B0 H cortado sobre 2 ket menos, tá bom? Por isso eu posso dizer, se eu chamar esse termo aqui, gama B0, né, de uma frequência, né, perceba que as unidades aqui interessantes para energia, né, é a que seja H cortado ômega. Então esse gama B0 aqui eu posso chamar de ômega, e ele na verdade é chamado de frequência, né, de Lamour. Tá bom? Que é uma frequência conhecidíssima do ponto de vista clássico, na qual te dá a duração, né, desse movimento de precessão, né? Ou seja, quantas voltas ele dá em um segundo, que no caso é a própria frequência, né? Então eu posso dizer que os meus autoestados do Hamiltoniano, eu posso dizer que existe aqui uma energia associada ao ket mais, né? Isso aqui é associado ao ket mais, tá bom? Que é dada por menos H cortado, a frequência de Lamour, que eu chamei de ômega aqui, sobre 2. Né? Existe um alto valor aqui de energia associada ao ket menos, que é mais H cortado sobre 2. Né? A gente sabe que a dependência, né, temporal desse sistema aí, ela vai ser dada justamente pelos autoestados do Hamiltoniano. Né? Mas o que a gente vai fazer aqui? Vamos considerar, né, semelhante ao que a gente já estudou anteriormente, vamos considerar um autoestado do operador Sn aqui, no caso, em uma direção arbitrária. Ou seja, vou considerar aqui que existe um sistema de coordenadas aqui, né, x, y, z, e aí eu vou orientar um vetor n numa direção arbitrária que faz um ângulo θ, ou, conforme a gente já vem estudando aqui, faz um ângulo beta, né, com a direção do z, e faz um ângulo alfa aqui, a sua projeção com o ângulo x. Com isso, um autoestado genérico do operador Sn, chamar aqui de Sn+, né, que a gente já estudou isso aqui, é cosseno de beta sobre 2, ket mais seno de beta sobre 2, elevado a I alfa, ket menos. Tá ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o efeito desse Hamiltoniano sobre esses estados aqui. Né? Perceba que, como esses dois autoestados aqui são, né, autoestados do Hamiltoniano, não é difícil a gente imaginar o que vai acontecer com um estado em tempos posteriores. Né? Em tempos posteriores, como o Hamiltoniano é simplesmente, né, menos gama B0SZ, né, e os seus autovalores são esses aqui, a gente sabe que um estado em tempos posteriores, aqui que eu vou chamar de um estado eta, que depende do tempo, vai ser o quê? Vai ser um coeficiente que a gente ainda vai encontrar, elevado a menos I, o ket, a energia mais T sobre H cortado, né? O autoestado de energia, que no caso é o próprio ket mais, né? Mais C2, um coeficiente que a gente vai encontrar ainda, menos o autoestado de energia menos T ket menos. Tá bom? Isso em tempos posteriores. Obviamente que como a gente já estudou, os coeficientes C1 e C2 eles são dados pelo produto escalar entre o
ket mais, né? E o eta em t igual a zero. Né? Se você colocar aqui t igual a zero e multiplicar por ket mais, você obtém o C1. E o C2 é dado pelo produto escalar entre o ket menos o eta em t igual a zero. Tá bom? Então, observando que esses estados aqui são dados dessa forma aqui, eu vou propor que o meu estado em tempos posteriores seja dado, o meu estado inicial aqui, né, o meu eta 0 seja exatamente um ket Sn+. Tá bom? Então eu vou propor que o meu estado inicial do sistema é um autoestado do operador generalizado de spin. Para a gente encontrar o efeito, né, sobre o campo magnético nesse estado em tempos posteriores. Tá bom? Então, se esse eta 0 aqui, o meu C1, vai ser o ket mais, produto escalar com Sn+. Isso aqui vai ser cosseno de beta sobre 2. E o meu C2, que é o produto escalar entre o ket menos e o Sn+, isso aqui vai ser seno de beta sobre 2 elevado a i-alfa. Ok? Então, o meu eta em tempos posteriores, não é difícil você ver, vai ser cosseno de beta sobre 2, né? Que multiplica quem? O autoestado de energia aqui, a fase temporal, né? Que é menos H cortado ômega sobre 2. Então, esse menos aqui cancela com esse menos, vai ficar mais. O H cortado cancela com o H cortado, então vai ficar elevado a I ômega T sobre 2. Ket mais o seno de beta sobre 2 é elevado a I alfa. E aqui vai ficar elevado a menos I ômega T sobre 2, ket menos, né? Porque percebe que tem um menos aqui e o alto valor do menos possui o mais. Tá bom? Então esse é o nosso estado quântico em tempos posteriores. Lógico que, olhando para cá, a gente não consegue ver o que esse comportamento vai me dizer de forma muito direta. Né? Eu não consigo ver o que acontece aqui do ponto de vista dinâmico. Né? Para a gente ter uma perspectiva do que vai acontecer com esse estado aí, o ideal, né, é que a gente calcule os valores esperados ou então as probabilidades de obter determinado sistema em tempos posteriores. Eu posso, por exemplo, calcular a probabilidade desse estado aqui cair em cima de um autoestado do ket mais ou do ket menos, né, em tempos posteriores. Por exemplo, eu posso obter a probabilidade de, ao fazer uma medida de Sx ou de Sy, né, obter um autoestado do Sx ou do Sy. Né? Por exemplo, se eu quiser saber a probabilidade de, em tempos posteriores, eu encontrar esse estado aqui sobre um autoestado do Sx, eu vou calcular a probabilidade, né, de, em tempos posteriores, esse cara, o eta de tempo, em tempos posteriores, cair em cima de um autoestado do Sx, por exemplo, o Sx+. Né? Como é que é isso aqui? Isso aqui vai ser, por definição, o módulo quadrado do produto escalar entre o S, da projeção do Sx mais eta de tempo. Né? Da mesma forma, se você quiser saber a probabilidade do eta como função do tempo cair em tempos posteriores em cima de um autoestado do Sy menos, né, eu vou fazer a conta aqui da projeção do Sy menos com o eta em tempos posteriores e depois levar ao quadrado. Né? Esses estados aqui a gente já estudou, então não é difícil de você fazer esse produto interno aqui. Mas eu não vou fazer isso agora, né? Obviamente que a gente pode tirar outras conclusões mais interessantes. O que eu vou fazer de forma direta é calcular os valores esperados. Valores esperados de quem? Valores esperados de Sx como função do tempo, Sy como função do tempo e Sz como função do tempo. Uma vez que eu sei quem são os operadores Sx, Sy e Sz, eu posso facilmente calcular esses valores esperados. Né?
A gente sabe, por exemplo, que na representação do SZ, na base do SZ, o SX é H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0. Isso usando a base 2 por 2 do operador SZ. O operador SY, por outro lado, né, é H cortado sobre 2, 0, menos I, 0. E o operador SZ nessa base é H cortado sobre 2, ele é diagonalizado, né, 1, 0, 0, menos 1. Bom, para facilitar essa conta, eu posso transformar o meu ket eta em tempos posteriores numa representação matricial também. Como é que ela fica, né? Olhando para cá, perceba que não é muito difícil de você ver que esse estado aqui é a matriz 1, 0, né? Ou seja, o ket mais é uma matriz 1, 0, né? E o ket menos pode ser considerado a matriz 0, 1. Né? Então, esse rapaz aqui vai ficar como? A gente vai ter cosseno de beta sobre 2 elevado a I ômega t sobre 2, e aqui vai ficar seno de beta sobre 2 elevado a I alfa menos ômega t sobre 2. Isso aqui é um vetor coluna que pode ser usado para multiplicar com os operadores. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular os valores esperados. Né? Para calcular esses valores esperados, a gente vai pegar aqui o BRA relacionado a esse rapaz aqui, né? Multiplicar por essa matriz, cada uma das matrizes, e calcular, obviamente, os valores esperados. Como é que fica aqui, por exemplo, para o SX? Vamos lá fazer essa continha aqui. Da mesma forma, para o SY, né? Como é que fica aqui? Vamos fazer a mesma continha para o SY aqui. Se eu fizer essa mesma conta, vai ficar como? Então, aqui o valor esperado do SY. Perceba que a única diferença do valor esperado do SY para o valor esperado do SX é o fato da dependência temporal aqui ser do tipo cosseno, no caso do x, né? E do tipo seno, no caso do y. Para o SZ você vai ver que vai ficar mais simples, né? O SZ, no caso, é uma matriz já diagonalizada, né? Então, como é que fica aqui essa brincadeira? Então, o valor esperado aqui de SZ, dá para a gente ver claramente que é só H cortado sobre 2 cosseno de beta. Né? Olha que interessante. O operador, o valor esperado, né, como a gente está vendo aqui, o valor esperado de SZ não depende do tempo. Por quê? Porque, na verdade, ele é uma variável que se conserva no problema. Né? Porque ele comuta com o hamiltoniano do sistema. A dependência temporal dele aqui não existe porque ele comuta com o hamiltoniano. Tá bom? Então, o valor esperado aqui, o comutador de H com SZ,
é igual a zero. Então, dessa forma, o seu valor esperado não vai depender do tempo. Ok? Então, reunindo todo mundo aqui, ó, o SX, o SY, o SZ, a gente tem o quê? Então, para o SX, o valor esperado de SX, a gente tem H cortado sobre 2, né? Seno de beta. Então, percebe que isso aqui já é, de certa forma, uma projeção sobre o plano, né? O plano XY, né? Só que tem uma dependência temporal aqui de alfa menos ômega t, né? O valor esperado de SY vai na mesma balada, né? Ou seja, H cortado sobre 2, seno de beta. Só que aqui agora é seno de alfa menos ômega t, né? E o valor esperado de SZ, né, é simplesmente H cortado sobre 2 cosseno de beta. Para a gente fazer um estudo aqui interessante, vamos considerar que o estado inicial ele começa aqui em cima, né, do plano ZX. Né? Eu quero fazer, na verdade, o alfa C0, só para a gente entender o que acontece. Então, digamos que o nosso estado aqui, SN, é um estado que começa com a projeção somente no plano XZ. Tá bom? É um estado inicial. Perceba que isso aqui só é uma fase, né? Ó, que aparece na dependência temporal. Então, eu posso fazer essa fase C0. Então, quem vai ser o valor esperado de SX nessas condições? A gente vai ter H cortado seno de beta, né? E aí vai ter cosseno de menos ômega t. Como o cosseno é uma função par, a gente tem só simplesmente cosseno de ômega t, né? E o valor esperado de SY, né, vai ser H cortado sobre 2, seno de beta, né? E aqui vai ficar seno de alfa, seno 0, vai ficar menos seno de ômega. Então vai aparecer um seno aqui, um negativo aqui, seno de ômega t, né? E o SZ é H cortado sobre 2 cosseno de beta. Então perceba que esse tipo de movimento aqui diz que a projeção no plano XY, então se você olhar aqui para o plano XY, olhando de cima, né, o que está acontecendo aqui é que à medida que o tempo passa, né, essa projeção que originalmente está aqui em cima do eixo X, né, percebe que a projeção inicial está em cima do eixo X por causa que o ângulo inicial aqui que eu escolhi é alfa 0. Né? O que vai acontecer à medida que o tempo passar? Né? Se o ômega for positivo, né, lembrando, o ômega positivo, que é a frequência de Lamour, à medida que o tempo passa, esse ângulo aqui ele tende a diminuir e esse cara aqui tende a aumentar. Né? Então, conforme o ângulo aumenta, o seno aumenta. Então, o valor esperado de SY passa a ser negativo. Né? Então, na verdade, eu posso dizer que o valor esperado aqui ele tende a ir em que direção? Né? Como esse cara aqui é positivo, esse cara tende a diminuir, ele tende a vir nessa direção aqui. Bom, então ele vai fazer um movimento aqui de rotação ao longo dessa direção, enquanto a componente SZ permanece constante. Então, na verdade, olhando aqui de cima, o que a gente tem, na verdade, é que o spin, tá certo? O spin do elétron, o seu valor esperado, né, ele vai descrever um movimento de precessão, tá bom? Ou seja, ele vai rotacionar nessa direção aqui. Tá bom? Então ele vai descrever esse tipo de movimento, a sua projeção. Tá bom? Isso quando o campo está, né, alinhado nessa direção. Tá bom? Alinhado nessa direção, o momento magnético, né, estaria aí, no caso, o ômega sendo positivo, né, que é a frequência de Lamour positivo, né, ele estaria executando esse movimento aí. Esse movimento ele é conhecido, né, que é um movimento de precessão. Tá bom? Precessão no caso aqui do spin. Mas perceba que, diferentemente do caso clássico, né, o que precessiona aqui é os valores esperados. Tá bom? Então, quando a gente tem aqui o comportamento clássico, na qual o próprio vetor ele precessiona, o que a gente tem aqui é o valor esperado da componente do spin, né, ela vai precessionar, semelhantemente ao caso clássico, né, só que aqui são os valores esperados. Isso já
o teorema de Ehrenfest garante, né? Ou seja, o teorema de Ehrenfest garante que os valores esperados dos sistemas quânticos tendem a se comportar conforme as equações da dinâmica clássica, né? E é o que a gente está obtendo aqui. Então, o que a gente obtém aqui é um fenômeno interessante, que é a precessão do spin do elétron, mas olhando do ponto de vista do valor esperado, né? Lógico que se você tiver uma frequência negativa, né? Ou seja, se aqui no caso que o gama é positivo, né? Você vai ter esse tipo de movimento aqui. O spin médio, né? O valor esperado aqui do spin, tá bom? Vai executar esse tipo de movimento aí, né? Uma rotação em torno do campo, tá bom? Em torno da orientação do campo. Lógico que se o ômega for negativo, né? Aí você tem que é o caso do elétron, né? Que o ômega é negativo. Por quê? Porque o gama do elétron é negativo, né? Então, para o elétron, tá bom? Como o gama ele é negativo, o ômega também vai ser negativo. O movimento aqui é na direção contrária. Então, o valor esperado aqui do operador SZ, do operador SN, no caso, né? Ele vai girar aqui nessa direção, né? Então, para o elétron, o spin gira nessa outra direção, mas não deixa de ser um movimento de precessão também. Tá bom? Então, o movimento de precessão está garantido, independente se for positivo ou se for negativo. A única diferença é que vai precessionar em outra direção, tá bom? Que não é a direção que normalmente precessiona quando o ômega é positivo, né? Se fosse uma partícula de spin meio, né? Mas com a sua razão giromagnética positiva, né? Por exemplo, uma carga positiva. No caso, por exemplo, do próton, né? Então, você esperaria um movimento de precessão nessa direção. Mas para o caso do elétron, como a razão giromagnética do elétron ela é negativa, a precessão vai ser nessa outra direção. Mas o que importa aqui para a gente é observar que, diferentemente do que acontece no caso clássico, né, o movimento de precessão ele acontece sobre os valores esperados, né? Então esse é o comportamento quântico de um sistema de spin meio sobre a influência de um campo magnético. Ok? Então, até a próxima.